Américas e industrialização. O setor industrial do continente americano, ele tem contrastes nas diversas regiões. Primeiro, tem uma diferença muito grande da regionalização América anglo-saxônica, que é Canadá e Estados Unidos, para a América Latina, que é do México para baixo, os países com língua espanhola e o Brasil, devido à diferença da colonização, como a gente já estudou anteriormente, uma colonização de desenvolvimento e população, outra colonização baseada em exploração. Então, o fato de estar aqui nas Américas a maior potência econômica mundial, que é os Estados Unidos, fazem com que a influência dos Estados Unidos sobre as Américas vá também determinar a forma de industrialização do continente. E se a gente analisar a trajetória de cada país, a história política e econômica de cada país, a gente vai encontrar a evolução das atividades econômicas e industriais de cada povo estreitamente ligada a dois fatores básicos: a evolução social e política, aliada à possibilidade econômica da disponibilidade de recursos naturais. Isso aí, inclusive, a gente vai ver ao longo da DIT, que é a Divisão Internacional de Trabalho, que os países da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, eles se situaram rapidamente do lado dos países industrializados, e os países da América Latina foram sempre considerados como de vocação para a exploração e para agroexportadores. Aqui o continente abriga, então, países que têm tanto posições invejáveis no desenvolvimento industrial, como Estados Unidos e Canadá, o próprio México, Brasil e Argentina. Agora, situações também de países que a indústria ainda não se faz totalmente presente de modo ativo ou de modo representativo nas respectivas economias, sendo países altamente de atividades primárias, né, de extração e agricultura. Então, é um quadro diversificado, a industrialização da América Latina, com regiões de um desenvolvimento altíssimo, alta produtividade, alta tecnologia, outras em fase de ascensão industrial e todo um conjunto de países que funcionam mais como fornecedores de matéria-prima num estágio praticamente elementar do processo de industrialização, ainda incipiente, né? A localização geográfica das indústrias no continente americano vai obedecer a esses fatores e, na maioria dos países, eles são determinantes. A proximidade da matéria-prima, existência de mão de obra qualificada ou não, a disponibilidade de transportes, comunicações e a infraestrutura desses meios nos países, a existência de um mercado consumidor e, principalmente, o desenvolvimento educacional, que vai se demonstrar no desenvolvimento científico e tecnológico daquelas nações. Esses fatores todos entrelaçados, atuando em maior ou menor grau de intensidade, vão dar as características de maior ou menor grau de industrialização das regiões e dos países. E aí a gente começa falando da indústria anglo-saxônica, na região anglo-saxônica. Os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar na produção mundial, né? O PIB dos Estados Unidos aproxima-se de 20 trilhões de dólares e é seguido atualmente pela China, em seguida Japão e Alemanha, como os maiores PIBs do mundo. Na indústria norte-americana, né, na indústria estadunidense, melhor dizendo, ela é muito diversificada e é elevado o grau de automação e acentuada a produtividade devido ao avanço tecnológico, né? A indústria participa com 20% do PIB nos Estados Unidos, absorve cerca de 23% da mão de obra ativa do país, né, o PEA, População Economicamente Ativa, enquanto o setor de serviços participa com cerca de 78% e o setor agrário com menos de 1,5% do PIB. A distribuição industrial nos Estados Unidos ela é concentrada em algumas regiões que nos Estados Unidos vão ser chamados de manufacturing belts. Então é a região do Nordeste, no litoral atlântico ao sul dos Grandes Lagos, é uma região de maior continuidade espacial de indústrias no mundo, tem mais de 60% das indústrias norte-americanas, e aí a gente tem cidades de alta produtividade, alta produção mundial, como Detroit, Nova York, Filadélfia, Boston, Chicago, Pittsburgh, Cleveland, Buffalo, Baltimore, entre outras. No sul e no sudeste dos Estados Unidos, tem um setor forte, que é o setor da siderurgia, principalmente no estado do Alabama,
e a indústria têxtil na Geórgia, principalmente na região da Atlanta, e um grande centro poliindustrial, que é petrolífero e informática, na região do Texas, pegando Houston, Galveston e a Louisiana. No oeste, na região próxima ao Pacífico, a produção industrial é diversificada, principalmente nas áreas de aeronáutica e na indústria eletrônica, tendo grandes polos industriais na região de Los Angeles, São Francisco, Portland e Seattle. Seattle considerada aí uma região de alta inteligência mundial, né? É onde fica o Vale do Silício, né? Uma região de produção tecnológica da indústria de informática, de software muito grande. E essa evolução da indústria dos Estados Unidos, ela tem algumas peculiaridades, né? A área industrial mais antiga, próxima dos Grandes Lagos, na costa leste, conhecida como Nordeste, ela é conhecida no mundo inteiro como Manufacturing Belt, ou seja, cinturão da manufatura, ou então ainda Rust Belt. Ela é composta por indústrias pesadas tradicionais, como a siderurgia, mecânica, química, e mesmo indústrias leves, como a indústria têxtil e alimentícia, e ela emprega um número muito grande de mão de obra e é remanescente da época do Fordismo, com as linhas de montagem e grandes galpões industriais. Atualmente, esse modelo de industrialização está sofrendo uma concorrência muito grande ao sudoeste dos Estados Unidos, na região conhecida como Sun Belt, ou seja, Cinturão do Sol, que é na região lá da Califórnia e que vai até o Texas. Já é uma indústria baseada num processo de produção mais moderno, com automação e informatização das fábricas, menos mão de obra e uma mão de obra menor, mas com alto grau de qualificação, um avanço tecnológico imenso como telecomunicações, facilitando a instalação de indústrias de alta tecnologia como a indústria aeroespacial e a informática. A produtividade dessa região é, assim, muito maior, então você tem uma disputa, mesmo dentro dos Estados Unidos, entre o Manufacturing Belt no Nordeste, que vai perdendo posição para o Sun Belt no Sudoeste, levando a região leste lá dos Estados Unidos, né, a região oriental aqui do Oceano Pacífico, a dar uma oferta maior de serviços, né, como é o caso da cidade de Nova York, que está se tornando um centro de comércio e centro financeiro, enquanto a região oeste é que está sendo uma região mais industrial e de tecnologia e ciência. A partir dos anos de 2008, os Estados Unidos vem enfrentando uma crise econômica que é considerada por muitos especialistas como uma das maiores crises já vivenciadas pelos Estados Unidos desde a grande crise de 1929, e essa crise vem dando grandes consequências, né, para o sistema industrial, não só dos Estados Unidos, como o sistema industrial mundial. Basicamente, essa crise teve uma origem financeira, né, e atingiu bancos norte-americanos que especulavam em bolsa de futuros, né, sistemas de fazer prognóstico e avaliação econômica no futuro, mas que as apostas, né, os riscos não foram bem medidos, e ao longo dos anos 2000, empréstimos feitos não foram pagos, principalmente os chamados hipotecas de imóveis, e aí o não pagamento dessas hipotecas gerou uma perda de confiança muito grande no sistema financeiro americano, gerando a quebra de inúmeras empresas, bancos, corretoras nos Estados Unidos, e tirando um pouco da credibilidade que sempre houve na capacidade do governo dos Estados Unidos em estabelecer políticas que controlassem a sua economia. E aí a falta de investimento no setor produtivo americano, em função dessa crise, gerou o fechamento de diversas posições de emprego e o desaparecimento de inúmeros estabelecimentos industriais, principalmente na região do Nordeste, o chamado Manufacturing Belt. Essa crise, então, de 2008 resultou no endividamento dos Estados Unidos. Hoje, a dívida dos Estados Unidos é pouco superior ao valor do PIB, o Produto Interno Bruto, e isso dificulta a adoção de qualquer política de reativação econômica. E aí os Estados Unidos acabam passando a ter uma certa dependência de capital externo, principalmente do seu principal opositor, que é a China, para manter em funcionamento a própria economia.
Hoje a taxa de emprego está controlada nos Estados Unidos, mas a economia dos Estados Unidos nos últimos 10 anos esteve praticamente estagnada. E aí, a partir de 2013, vem tendo uma certa recuperação econômica, a ponto de, nesse ano de 2019, alguns analistas considerarem que já retornou os Estados Unidos à condição de pleno emprego. O Canadá. No Canadá, a industrialização é favorecida pelo grande território, né, com grandes recursos naturais como petróleo, gás natural, uma floresta imensa de coníferas que fornece matéria-prima para a produção de papel, o potencial hidrelétrico que facilita na obtenção de energia elétrica barata. O sistema hidrelétrico do Canadá é o segundo maior do mundo, só perde para a Rússia. E a distribuição espacial. As indústrias canadenses, elas se concentram no sudeste, junto ao Vale do Rio São Lourenço e a região dos Grandes Lagos, né, na região de Ontário principalmente, com grandes centros industriais em Toronto, Windsor e Hamilton, facilitando inclusive a sua troca comercial com o seu principal parceiro, que é o vizinho Estados Unidos, né? A grande parte dessa produção industrial canadense, então, é destinada ao mercado dos Estados Unidos, principalmente das indústrias de alumínio, papel, jornal, a indústria aeronáutica e as indústrias de tecnologia de ponta. E aí a gente muda um pouco de figura e vai falar da industrialização da América Latina, onde o desenvolvimento é muito desigual. Então a gente pode reconhecer na América Latina países com um grande dinamismo econômico, com um nível alto de industrialização e grande diversidade de produção, principalmente o Brasil, seguido do México e da Argentina. Já países numa posição intermediária, mas com características monoexportadoras, quase agrícolas, né, ou totalmente minerais, como Chile, Venezuela, Cuba, Peru e Colômbia, e países de economia predominantemente primária, né, a população economicamente toda ligada, em maior parte, ou à extração agrária ou à extração mineral, e com um desempenho muito fraco na questão industrial. Aí são os países como Bolívia, Guiana, Suriname, Paraguai, todos os países praticamente da América Central e os demais da América do Sul. Cabe ressaltar o México, né, que o México tem uma vantagem competitiva, que ele integra o bloco do NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, onde ele tem facilidade de exportar sua produção industrial para os Estados Unidos, e com isso as suas principais regiões vão estar no Centro-Sul, na cidade de México e Guadalajara principalmente, as indústrias de bens de consumo, alimentícia, têxtil, eletrodoméstico e metalurgia, mas na fronteira com os Estados Unidos, a partir de Monterrey, o México vai ter um grande cinturão de empresas chamadas indústrias maquiadoras, muitas delas inclusive multinacionais, que são empresas de montagem de equipamentos eletrônicos, que se valem da mão de obra barata dos mexicanos para reduzir custos de produção e manter a competitividade de seus produtos no mercado mundial, porque se valem dos acordos com os Estados Unidos para exportar de forma barata para a maior economia do mundo, que é a economia americana. A Argentina é daqui da América Latina, o país platino que tem um maior e mais diversificado parque industrial, sendo superado pelo Brasil, que é o segundo maior país produtor aqui da região, né? Perdendo apenas para os Estados Unidos. A principal região industrial da Argentina é o Pampa, onde se localizam os centros industriais da região de Buenos Aires, né? E aí, essa região, as atividades são de siderurgia, indústria naval, indústria mecânica, indústria têxtil, alimentícia. E em Santa Fé, Rosário e Córdoba, junto ao baixo curso do Rio Paraná, também uma grande presença de indústrias. No Uruguai, o desenvolvimento industrial é irrelevante, o país é pequeno, possui escassos recursos minerais e um mercado consumidor muito pequeno. E aí as indústrias que tem são praticamente de alimentação, têxtil e bebida, principalmente na região de Montevidéu, e o país se desenvolve a partir do turismo, que é o principal setor econômico, sendo os balneários e os cassinos a principal atividade do Uruguai. Na Venezuela, o destaque é para a indústria petroquímica,
principalmente nas cidades de Caracas e Maracaibo, como resultado da exploração do petróleo. E por ser essa atividade tão central na Venezuela, responsável por 90% da produção, quando há alguma crise no petróleo como a que está ocorrendo atualmente, todo o sistema político, econômico e social da Venezuela entra em crise. Outro país importante na América do Sul é o Chile, inclusive é um país que é citado muitas vezes como modelo de planos econômicos para a região. Ele atualmente está numa fase de evolução industrial, com instalação de indústrias siderúrgicas, mecânicas, refinarias, indústrias petrolíferas, principalmente em Santiago e em Valparaíso. Mas a grande produção do Chile, as duas principais indústrias chilenas são o cobre, a extração do cobre, e na agricultura, na agroindústria, a oliveira para azeite e principalmente as uvas, sendo o Chile um grande exportador de vinhos, além de ser um produtor de artigos de vestuário e também ter no turismo devido à sua diversidade geológica, né? Tem balneários, tem estações de inverno, tem o turismo ecológico e o deserto do Atacama, além de longas estradas, baseando também uma parte importante da sua economia no turismo. A Colômbia e o Peru, na década de 2010 em diante, vem tendo um crescimento de atividade industrial importante, principalmente nas indústrias químicas e têxtil, e além do turismo, que no Peru e na Colômbia são fortes. Na Colômbia, um turismo de selva e de mar, né? Devido ao balneário, devido à proximidade do Caribe, e no Peru também, além do balneário, além do mar, as ruínas dos povos antigos, né, das civilizações antigas, servindo como ponto de visitação turística. Na América Central, os países de forma geral têm uma atividade industrial muito modesta, baseada principalmente em indústria de bens de consumo não duráveis, na porção istmica, né, na porção continental. O maior destaque industrial na América Central é a Costa Rica, onde a presença de investimentos de multinacionais promoveu um desenvolvimento industrial recente muito grande, tendo sido ela inclusive chamada recentemente de Tigrinho das Américas, né, numa referência aos tigres asiáticos. E por último, cabe falar um pouco sobre Cuba. Cuba tem uma produção industrial determinada pela planificação estatal, já que é um país socialista. O seu maior mercado é a produção de açúcar, charuto, indústrias de alimentos, metalurgia e têxtil, e o turismo também é bastante desenvolvido. Porém, Cuba sofre de um problema que é histórico, que é devido à sua problemática política e geopolítica com os Estados Unidos. Ela sofre embargo e países parceiros dos Estados Unidos são proibidos de fazer negócio com Cuba. Isso atrapalha muito o desenvolvimento econômico e social de Cuba. Já nos países das Antilhas, né, e nos países do arquipélago, o refino de petróleo é pequeno, mas é importante. Há também uma indústria montadora de eletrônica importante, mas a principal atividade turística que é o grande atrativo, é o grande gerador de renda para esses países.